sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Bom dia, igreja. Vamos estudar nesta manhã mais uma lição do nosso trimestre, cujo tema é a Igreja em Apuros. A lição de hoje é a lição de número 5, Carta à Igreja de Pérgamo. Vamos ler o texto básico que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versos de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e a praticarem a prostituição. Outrosim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, te agradecemos pela tua palavra, que ela encontre guarida no nosso coração. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando, para que possamos aprender, entender e ouvir a tua palavra, para que possamos praticá-la no nosso dia a dia. No nome de Jesus. Amém. Sabemos, irmãos, que o Apocalipse se trata da revelação de Jesus ao apóstolo João, endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor, que representam todos nós. A Ásia Menor é uma região, é uma península da Ásia Menor, que está ali no sul da Ásia, quase divisa com a Europa. É a região praticamente mais distante que o Evangelho alcançou nos tempos de Jesus e de Paulo. Por isso Jesus escreve a essas igrejas, porque elas tinham uma cultura completamente diferente de onde nasceu o Evangelho, no Oriente Médio.
em Israel. Essas igrejas da Ásia ficam muito próximas umas das outras, separadas apenas por uma faixa estreita de mar. É também conhecida pelo seu nome grego, Anatólia. No passado era ponto de encontro entre viajantes que passavam entre a Ásia e a Europa. Hoje, essa região faz parte da Turquia. Sobre a igreja de Pérgamo, que é a da lição de hoje, vamos ver alguns conselhos ou ordens que Jesus dá à igreja. O primeiro conselho é que ela faça parte do mundo, mas sem fazer concessões. Como falamos, a cultura da região, ali na Ásia Menor, era muito diferente de onde nasceu o Evangelho. Vamos pensar se existe alguma diferença, por exemplo, de cultura entre Araras e o litoral de São Paulo. Você não vê ninguém em Araras saindo de trajes de banho na rua. No entanto, em Santos, Guarujá, Angra dos Reis, é normal as pessoas andarem de roupas de banho pela rua, caminhando para a praia. Isso é só para dar um exemplo da diferença cultural que existe entre uma região e outra. Essa mistura de cultura, ou mesmo a mistura de formas de culto, é chamada de sincretismo. Sincretismo é uma mistura na forma de culto. É o que acontecia muito naquelas igrejas, principalmente na igreja de Pérgamo. Você, no seu modo de vida, faz concessões ao modo de vida do mundo? Será que nós fazemos concessões ao modo em que o mundo vive? Por exemplo, a agenda globalista de hoje tenta colocar como normal o aborto. Nós sabemos que, pelo ensino das Escrituras, o aborto é contra a vontade de Deus. Isso só para dar um exemplo. Se a gente começar a aceitar como normal abortar crianças, em qualquer fase, estaremos tendo uma forma de sincretismo com o que muitas partes do mundo globalista hoje prega. E o sincretismo no culto religioso também era muito comum naquela faixa litorânea ali onde ficam as igrejas. Principalmente a igreja de Pérgamo, que era uma capital de uma província do Império Romano. Pérgamo era uma cidade sofisticada, era uma cidade idólatra, onde a igreja do Messias é tentada a reinterpretar a fé nos termos dos cultos que estão à sua volta. Jesus disse conhecer a cidade de Pérgamo, de saber que havia perseguição lá, e de ser onde Satanás habita. Ou seja, a cidade sendo idólatra, persegue a igreja de Cristo, onde há perseguição contra cristãos, há a presença de Satanás ou do seu objetivo, que é perseguir a igreja de Jesus. Em Apocalipse 2,13, Jesus diz que sabe o lugar onde a igreja está fixada, no trono de Satanás. Jesus fala que mesmo a igreja não tendo negado o nome de Jesus, se misturava com o culto local, que cultuava Zeus, Dionísio e Atena, entre outros deuses pagãos. Era uma cidade de culto ao imperador romano. Sincretismo. Com o que podemos misturar hoje a nossa devoção ao nosso Deus? Nosso Deus nos ensina a amar o próximo, a não ser egoístas. Será que misturamos um pouco desse mandamento básico de Deus para as nossas vidas com o nosso egocentrismo?
em vez de dar tempo aos nossos irmãos, de dar ajuda, de dar apoio psicológico, apoio moral nessa pandemia em que vivemos, nem que for por mensagens de apoio, será que deixamos de fazer isso para pensar só no nosso bem-estar? Jesus tem uma recomendação padrão que as cartas seguem. As cartas seguem um padrão. Primeiro, Jesus afirma conhecer a situação da igreja. Ele sabe a nossa situação. Sabe o que estamos vivendo, sabe a sua situação. Ele sabe que estamos sofrendo, que estamos sendo perseguidos. Ele também sabe das alianças que fazemos com cultos idólatras. Sabemos que cultos idólatras não se resumem a se ajoelhar diante de uma estátua. Quando você se curva aos seus desejos egoístas, é uma forma de idolatria. Quando você deixa de pensar no próximo, também é uma forma de egolatria. Jesus ordena que se arrependam. Todas as cartas ele diz, arrependam-se. E Jesus promete recompensar. Então Jesus afirma, primeiro, reconhecer a situação. Ele conhece a minha, conhece a sua situação, sabe por tudo que passamos. Segundo, ele ordena que nos arrependamos, caso não estejamos de acordo com a sua vontade, caso não estejamos cumprindo a sua vontade. E finalmente ele promete recompensar. Ali em Pérgamo era exigido que oferecessem incenso à imagem do imperador. É importante ressaltar que no mundo antigo não havia separação ou muita diferença entre vida cívica e religiosa. Era exigido que declarassem César é Senhor. Nós temos aquele que ensina que devemos amar o nosso próximo, fazer o bem, a justiça, como o Senhor nos ensina na nossa vida. Temos isso como regra de fé e prática? O Império Romano permitia que cada povo cultuasse seu Deus, desde que sua religião não interferisse na religião imperial. Jesus, após confirmar o testemunho de um servo seu, Antipas, conhece também a infidelidade do povo em geral. Jesus ordena que se arrependam e abandonem as práticas imorais dos nicolaítas. É importante que Jesus não aconselha abandonar, mas ordena em que se abandone. Em Romanos 8,30, Paulo diz que a mesma graça que nos predestinou, nos chamou, nos justificou, é a mesma graça que nos santifica hoje e nos glorifica também. A promessa do versículo 17, a promessa do versículo 17, é que aqueles que perseverarem até o fim, Jesus dará do maná escondido, referindo-se ao alimento que Deus enviava todos os dias para o povo no deserto, que está escrito em Êxodo 16. Essa história serve de exemplo para a igreja de Pérgamo e para nós hoje, para que não nos preocupemos quanto à vida de exclusão em relação ao mundo em que vivemos. Jesus promete recompensar seu povo fiel com uma pedrinha branca, do versículo 17, fazendo referência a um nome novo que será recebido pelos fiéis. No contexto da igreja de Pérgamo, uma pedrinha branca era um sinal de admissão e aceitação em ambientes sociais.
Esse conhecimento que Jesus tem dos que são seus é evidenciado pelo novo nome que recebem. Vemos isso nas Escrituras, no caso de Abraão, o qual Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Este nome novo significa que por mais que eu e você não sejamos aceitos pelo mundo, honrados pelo mundo, Jesus nos honrará. O apóstolo Paulo escreve sobre essa glória em Romanos 8, versos 17 a 19. Que se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Para concluir, irmãos, todas as cartas às 7 igrejas terminam com uma recomendação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O verbo ouvir, no original grego, ascoltare, tem o sentido de ouvir com muita atenção, de prestar atenção. No que prestamos atenção hoje em dia? Por exemplo, se eu perguntar aos jovens quantos personagens tem na série famosa Game of Thrones, provavelmente muitos podem saber os 30 nomes dos personagens da série. Se eu perguntar às pessoas que gostam de assistir novelas o nome dos personagens da sua novela preferida, provavelmente você vai lembrar. Agora, se eu perguntar para você, cristão, qual o nome dos 12 apóstolos, será que está gravado na mente? Se eu perguntar o nome das 7 igrejas às quais Jesus endereça a carta do Apocalipse, é fácil de nos lembrarmos. Então, ouvir aí a recomendação de Jesus, para quem tem ouvidos, ouça, é para que a gente preste atenção no ensino de Jesus, ouça as recomendações que Jesus dá, sinta no coração as advertências para a nossa vida e mudemos de atitude, mudemos o nosso comportamento, nos adequando à vontade do nosso Deus. Que possamos ouvir a palavra do Evangelho com mais atenção. As recomendações que Jesus dá às igrejas aqui, que representam todos nós, para que possamos viver uma vida de santificação na presença do nosso Deus, para que possamos agradá-lo cada vez mais, para que possamos receber no dia do juízo uma pedrinha branca com um novo nome escrito, para que possamos ser fiéis, nos manter fiéis até a morte, para que recebamos o nosso galardão das mãos do nosso Deus. Amém, irmãos? Deus nos abençoe.